Graça e paz, pessoal, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos. Bom, gente, eu quero compartilhar hoje algo sobre a oração, algo que o Senhor tem me ensinado nas batalhas espirituais a respeito da oração. Antes de tudo, eu vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, veio em carne, viveu entre nós, não pecou jamais, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Deus encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o domínio para sempre. Amém. Então, pessoal, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas sobre a oração. Eu tenho passado por batalhas espirituais, como o pessoal que acompanha o canal. Quem acompanha o canal já sabe que eu tenho passado por algumas batalhas espirituais. E dentro dessas batalhas espirituais, o Senhor tem me ensinado algumas coisas. E o Senhor tem me ensinado coisas a respeito da oração. Então, o Senhor tem falado comigo que existem orações que não entram no céu. E existem orações que entram no céu, tá? E dentro dessas orações que não entram no céu, são orações que elas são dirigidas a interesses terrenos, tá? Eu vou pegar um texto da Bíblia aqui para confirmar aquilo que eu tô falando, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, vou procurar o texto e já volto. Continuando, eu achei aqui o texto, para não falar que aquilo que eu estou dizendo não tem base bíblica, tá? Para não falarem. Então, aqui eu vou usar dois textos, tá, gente? Primeiro esse aqui, Colossenses 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tá? Vou ver a outra passagem aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, continuando o texto, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, gente, vou voltar aqui na foto. Não é isso, peraí. O que é isso, gente? Ah, entendi. Tá. Então, o que acontece, né? Durante as batalhas espirituais que eu estive passando, o Senhor me ensinou algumas coisas sobre a oração. Com base nessa palavra que diz aqui, ó, Mateus 6, verso 33, diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho uma palavra, uma revelação da parte do Senhor sobre esse texto a respeito da oração. Então, quando nós oramos, nós buscamos a presença de Deus, certo? Ou nós buscamos a presença de Deus para que Ele nos dê algo, para que Ele nos tire de algumas situações difíceis, para que Ele supra as nossas necessidades, tanto as necessidades físicas, terrenas, como as necessidades espirituais. Então, o Senhor Jesus aqui está dizendo para que a gente busque, primeiramente, as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus, tá? É isso que essa passagem quer dizer aqui. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando a gente se coloca para orar, a gente tem que pedir, primeiramente, coisas espirituais, tá? E foi isso que o Senhor disse para mim.
E durante as batalhas espirituais, eu venho aprendendo a orar. Eu venho aprendendo a orar, venho aprendendo o que eu devo pedir e o que eu não devo pedir nas orações. Por quê? Porque quando nós oramos, gente, nós entramos em batalha espiritual. E quando nós pedimos qualquer coisa que não é do agrado de Deus, essa oração não é atendida. Então, nós não somos revestidos quando nós pedimos algo do nosso próprio interesse. Então, para que nós possamos sermos revestidos de poder, revestidos de força no mundo espiritual, nós temos que pedir coisas que agradam a Deus, porque pedindo coisas que agradam a Deus, a nossa oração será ouvida e atendida. E quando a nossa oração é atendida, nós somos fortalecidos no mundo espiritual. Um outro exemplo, gente, é a oração do Pai Nosso. Quando Jesus fala, na parte que ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o próprio Senhor Jesus, quando ele orava, quando ele estava para ir para a cruz, ele pediu a Deus que, se fosse possível, que Deus passasse dele aquela aflição, aquele cálice pelo qual ele ia passar, mas que Deus não fizesse a vontade dele, mas fizesse a vontade dele mesmo, do Pai, né? Que Deus não fizesse a vontade do Filho, que a vontade do Pai fosse feita. Então, quando nós vamos orar, é desta forma que o Senhor Jesus falou comigo que nós temos que orar. Pedir coisas que agradam a Deus. E ainda que nós tenhamos necessidade de alguma coisa, quando vamos colocar essa coisa que a gente julga necessária diante da presença de Deus, nós temos que pedir que seja feito segundo a tua vontade e não segundo a minha. Então, gente, toda vez que um crente ora, que a oração dele chega no céu, esse crente é fortalecido no mundo espiritual. Cada oração do crente que vai chegando ao céu vai dando força no mundo espiritual para esse crente. Então é importante a gente fazer orações que nós tenhamos certeza que vai chegar no céu, que vai chegar no trono de Deus. E como que nós vamos saber que uma oração vai ter, como que a gente vai saber que uma oração vai chegar no trono de Deus? É só a gente pedir as coisas espirituais, que elas sempre vão chegar no céu. Além disso, é só a gente orar com sinceridade, que a oração também sempre vai chegar no céu. E se a gente tiver alguma dúvida, se a gente quiser pedir alguma coisa a Deus, se a gente tiver alguma dúvida se aquilo é propósito ou não de Deus, a gente pede. E depois de pedir, a gente diz, mas Senhor, faça segundo a tua vontade, não segundo a minha. Esse é o meu desejo, mas seja conforme a tua vontade, não segundo a minha, tá? Como Cristo fez. Então, gente, essa é a chave da oração, essa é o segredo da oração que chega no céu, diante de Deus. No céu existem forças malignas, satanistas atuam nas regiões celestiais, juntamente com os demônios, para impedir a oração do povo de Deus de chegar no céu. Então, quando nós vamos orar, nós temos que ser cautelosos e fazermos orações que nós temos certeza que essa oração não será impedida de entrar no céu, tá? E deixa eu falar mais alguma coisa sobre a oração. As orações que são mais fortes. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, e esses momentos difíceis, muitas vezes, eles afetam o nosso corpo físico. E muitas vezes a gente não tem condição de se colocar de joelhos para orar ou ficar em pé para orar. Então nós podemos orar deitado, sim. Nós podemos orar deitado no caso de uma enfermidade, no caso de um problema físico. Nós podemos fazer nossa oração na cama, deitado, tá? Para que nós não venhamos a ficar sem orar, sem nos comunicarmos com Deus, sem buscar a presença de Deus. Mas existem algumas orações que têm mais poder no mundo espiritual.
Bom, as orações que têm mais poder no mundo espiritual são 3, tá, gente? A oração com choro, lamento, a oração de joelhos e a oração prostrado, deitado no chão, tá? Esses 3 tipos de oração têm muito poder no mundo espiritual, mas isso não quer dizer, gente, que nós vamos fazer esse tipo de oração só para ganhar poder e fazer esse tipo de oração sem sinceridade. Não. A sinceridade também é importante na oração, tá? Então, esses 3 tipos de oração, eles dão mais poder para o crente. A oração deitado, prostrado no chão, a oração acompanhada de choro, a oração de joelhos tem muito poder. Mas existem situações que a pessoa não pode fazer esse tipo de oração. Por quê? Existem batalhas espirituais em que são invocados sobre a pessoa um espírito de sono, ou essa pessoa passa por ataques para que ela venha dormir na hora da oração. Quando a pessoa está passando por esse tipo de ataque, esse tipo de batalha espiritual, não é recomendado que ela ore de joelhos ou deitado, ou deitada no chão. Não é recomendável, porque ela pode dormir. E se a pessoa dormir, ela perde as batalhas espirituais. E eu falo isso, gente, porque por experiência própria. Eu perdi muitas batalhas espirituais porque eu dormi no meio da oração. Então, o crente nunca pode deixar a oração pela metade. Sempre tem que encerrar a oração para poder a oração chegar no céu. A oração é encerrada em nome de Jesus, amém. É assim que nós encerramos a oração. Então, a oração tem que ser encerrada, não pode ficar pela metade, porque se ficar pela metade, o crente perde a batalha espiritual. E perdendo a batalha espiritual, ele enfraquece, tá? Então, gente, esse é o tipo de oração. Já falei 3 tipos de orações fortes que sempre chegam no céu, tá? Quando outra oração forte também que sempre chega no céu é a oração de gratidão. Deus ama a gratidão. Então, às vezes, também nós passamos por batalhas espirituais tão fortes que nós não conseguimos ver motivos para agradecer a Deus. Mas eu vou citar motivos aqui que eu, muitas vezes em batalhas espirituais, eu agradeci a Deus e essas orações me fortaleceram. Agradece pela água que você toma, tenha consciência de que muitas pessoas em países na África ou até no Nordeste do Brasil não tem água limpa para tomar. Agradece pela água que você toma banho, porque tem muita gente que não tem água para tomar um banho. Agradece pela água quente. Aqui no Uruguai é um país muito frio, tem pessoas que não têm água quente em casa para tomar um banho quente. Então agradece pela energia, agradece pelas coisas que você vê que elas facilitam a sua vida. Até uma máquina de lavar é um motivo para agradecer, porque se não fosse a máquina de lavar, muitas de nós mulheres, no meu caso, por exemplo, com problemas de saúde, eu ia sofrer muito lavando roupa na mão. Então, até o fato de você ter uma máquina que te ajuda, que te auxilia, é um motivo para você agradecer a Deus. A energia elétrica que ilumina a casa durante a noite, porque muitas tarefas que nós temos, nós fazemos durante a noite e isso só é possível por ter energia elétrica. Nós temos lâmpadas para clarear a casa e nos dá a possibilidade de fazer essas tarefas. Agradece a Deus por você poder dobrar os seus joelhos. Tem muita gente que não pode dobrar os joelhos. Gente, isso é tremendo. O fato da gente poder dobrar os joelhos na presença de Deus, se prostrar na presença de Deus, buscar os favores de Cristo, buscar a presença de Deus, já é um motivo para agradecer. Tem pessoas que já não podem mais buscar a presença de Deus. E existem pessoas que não podem se colocar de joelhos por causa de um problema de saúde de outro. Então, se você pode,
agradece a Deus, tá? Então existem muitas coisas que nós podemos agradecer. A roupa que nós vestimos, os alimentos que nós comemos. Então, essas coisas, ainda que sejam poucas, se elas nos faltar, a nossa vida complica muito mais. Então isso é um motivo bom para agradecer a Deus, para ter sentimento de gratidão a Deus, tá? Deixa eu ver se eu consigo falar um pouco mais sobre orações, né? Oração de agradecimento, faz oração de arrependimento, de confissão de pecados. Essas orações, elas são importantes. As orações de confissões de pecados e arrependimento, elas são importantes para bloquear ataques espirituais contra as nossas vidas, porque confessando o pecado diante de Deus, pedindo arrependimento, a gente fecha brechas. Então, a gente vai bloqueando certos ataques do inimigo, tá? Deixa eu ver o que mais que o Senhor tem me ensinado a respeito da oração. Às vezes, gente, nós não podemos orar por algumas pessoas por causa das batalhas espirituais que nós estamos passando e também por causa de batalhas espirituais que a outra pessoa está passando. Mas, às vezes, a gente pode abençoar também. Em vez de a gente orar, eu abençoo em nome de Jesus. Senhor, abençoa aquela pessoa em nome de Jesus, tá? Então isso também é uma estratégia. Outra estratégia que nós podemos fazer quando estamos passando por batalhas espirituais e nós não podemos orar por outras pessoas, nós podemos orar pela nossa herança. É uma estratégia. Quando nós oramos pela nossa herança, eu vou explicar. Eu tenho feito essa oração, não é todos os dias que eu faço, mas sempre que eu me lembro eu faço essa oração. Porque às vezes Deus quer colocar pessoas ao nosso cuidado, né? E no momento que nós estamos em batalha espiritual, nós não podemos orar por essas pessoas, muitas vezes, porque se a gente orar, nós já temos a nossa batalha, já temos as lutas que nós estamos enfrentando, e a gente orando por outras pessoas, a gente recebe retaliações mais fortes. Então, para evitar essas retaliações, eu oro assim: Senhor, guarda a minha herança, até que eu possa possuí-la. Então, quando eu peço para o Senhor guardar a minha herança, eu estou pedindo para Deus guardar aquelas vidas que Deus vai colocar debaixo vai colocar nas minhas mãos para eu cuidar, tá? E eu não oro diretamente por elas, mas eu peço para Deus que guarde a minha herança e assim eu evito retaliação. Então eu peço a Deus que guarde a minha herança, porque eu estou orando pela minha herança, pela minha vida, pelo propósito que Deus tem na minha vida. E isso inclui outras pessoas que Deus vai colocar debaixo dos meus cuidados, tá? Então, isso é uma estratégia também. Então, irmãos, essas coisas que eu tenho aprendido com o Senhor a respeito da oração, eu quero dizer para vocês que quando nós oramos fazendo esses pedidos que eles estão relacionados diretamente com as coisas espirituais, as coisas do reino de Cristo, essa oração sempre vai chegar no céu, sempre. As orações que estão de acordo com os planos de Deus, com os propósitos de Deus, elas sempre vão chegar ao céu. E por meio da chegada dessas orações no céu, a nossa vida espiritual é fortalecida. Então a gente deve evitar pedir coisas que a gente não tem certeza que vai entrar na presença de Deus. E quando a gente precisa de algo que a gente não sabe se é da vontade de Deus ou não, a gente pede: Senhor, eu preciso de tal coisa, mas faça segundo a tua vontade, não segundo o que eu quero, para evitar que as nossas orações sejam impedidas. Tudo bem? Então é isso. Eu ainda tenho bastante coisa para falar, tenho coisas para falar sobre louvor. Isso que eu falei aqui sobre a oração é bastante resumido, tá? Se Deus quiser e me dar mais oportunidades, eu vou falar sobre a oração de forma mais detalhada em outros vídeos. E para as mulheres, especificamente para as mulheres, quando vão orar, cubram a cabeça com um pano branco, tá, gente? Tem que ser branco, não pode ser de outra cor, tá?
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.